quero compartilhar com vocês nessa noite no livro do profeta Jeremias. Abra, por favor, capítulo 29, versos 5 a 11. São alguns princípios bíblicos para garantir a prosperidade e a longevidade da sua família. Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer que você experimente, viva o melhor que Ele tem para você. E aqui nós vamos ver alguns versículos bíblicos, alguns princípios que nos ajudarão a garantir a prosperidade e a longevidade da nossa família. Jeremias 29, de 5 a 11, que diz assim: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias está entregando essa palavra. Na verdade, esse texto não foi uma palavra pregada de Jeremias. Jeremias mandou isso por escrito pela mão de 2 homens. Ele enviou essa carta aos exilados que estavam na Babilônia, estavam deportados, porque Jeremias havia permanecido na terra. Então Eleasa e Gemarias levaram essa carta do profeta Jeremias aos que estavam no exílio. O povo de Israel estava vivendo num exílio babilônico que duraria 70 anos. Eu não sei dizer se estava na primeira metade, na segunda metade, quanto tempo faltava para terminar, mas o fato é que aqueles que estavam vivendo na Babilônia estavam com muita tristeza, eles estavam com muita saudade da sua terra, eles estavam com muita vontade de voltar. E os profetas, aqueles homens que falavam em nome de Deus, diziam para eles: amaldiçoem essa terra, falem mal dessa terra, porque aqui não é a terra de vocês, vocês não têm que ficar aqui. Eles diziam para o povo não querer bem ao povo daquela terra, porque eles eram seus inimigos. Se eu e você voltarmos para o versículo 11, muita gente sabe de cor o versículo 11. Muita gente gosta do versículo 11, muita gente tem o versículo 11 escrito na sua casa. Muita gente, quando quer mandar uma mensagem para alguém de esperança, manda o versículo 11, porque eu que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Todo mundo gosta desse versículo, porque fala de prosperar, fala de dar esperança, fala de dar futuro. Mas como é que se cumpre o versículo 11? O versículo 11 é consequência de instruções que vieram nos versículos anteriores. No capítulo 39, verso 6 do profeta Isaías, ele predisse esse exílio na Babilônia. Foi consequência da tolice do rei Ezequias. Babilônia, na época do rei Ezequias, era um reino muito pequeno, mas por causa da tolice daquele rei, Deus mandou uma palavra pelo profeta Isaías, que um dia todos eles seriam levados para a Babilônia como escravos, e que chegou o tempo, e eles foram levados para a Babilônia. Não foi culpa de Nabucodonosor, foi culpa do próprio povo e do seu rei que pecou. Foi o distanciamento deles, foi o desvio deles dos princípios de Deus que os colocaram em má situação.
O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Em 1847, Gonçalves Dias, um poeta brasileiro, escreveu um poema chamado A Canção do Exílio. Ai, que saudades que eu tenho, né? E ele vai falando da saudade dele, da terra dele. No Salmo 137, o salmista fala desse tempo difícil, de exílio, de angústia. Essa coisa de morar num lugar que não é seu, é um sentimento de não pertencer, de não ter valor. Fica o choque cultural de você morar num lugar onde você não foi criado, e essa vontade que não cessa de voltar, e Deus prometeu que o povo seria trazido de volta. Deus estabeleceu critérios para eles viverem no tempo do exílio, e aqui eu quero fazer pergunta para vocês. Eles que estavam vivendo no exílio, a vida estava fácil ou difícil? Quantos acham que a vida estava fácil? Levante a mão para eles. Opa, quantos acham que eles estavam vivendo tempo difícil? Levante a mão. E quem não acha nada? Porque tem gente que não levantou a mão para nenhuma das duas. Vou começar de novo. Quem acha que a vida dele estava fácil no exílio, levante a mão. Opa, ninguém que eu vejo? Que a vida estava difícil, quem acha? Ok, já melhorou um pouquinho. Nossos dias hoje, quem acha que está fácil? Só os de 2, 3 anos, né? Quantos acham que nós estamos vivendo dias difíceis? Se a mensagem de hoje é plano de Deus para a prosperidade e longevidade da sua família, tudo que Deus mandou para eles pelo profeta Jeremias vai servir para você hoje também. Porque se estava difícil para eles e está difícil para nós, o que serviu para eles vai servir para nós. Se você seguir essas instruções, certamente você vai poder desfrutar do versículo 11. Então vamos voltar para o versículo 5. Deus fala para eles que estavam no exílio: construam casa. Quando é mais fácil construir casa? No tempo fácil ou no tempo difícil? Nós vivemos alguns anos atrás com muita fartura. Eu viajei, como o pastor Leonai disse, eu viajo muito. O que eu dava cabeçada com brasileiro viajando por aí era uma maravilha. Irmã Simone, eu peguei um trem de Nova York para Boston. Quando eu saltei na South Station, a principal estação de trem, primeira coisa que eu vi, uma mineira falando: não estou indo para isso. Era mineiro em tudo quanto era lugar, brasileiro em tudo quanto era lugar, brasileiro no avião, brasileiro em aeroporto. O que é que o povo fez na época da fartura? Gastou. Gastou, mas gastou com força. Mas gastou com ganância, com vontade de gastar. Eles estavam vivendo numa situação difícil, e Deus falou para eles: olha, vocês não vão sair daí tão cedo, então é melhor que vocês construam casa para vocês no exílio. Se Deus falou para eles no tempo difícil, a melhor hora da gente começar a fixar raiz é agora. Você sabe o que está acontecendo? Eu fico ouvindo toda hora crente dizendo: eu vou para os Estados Unidos fazer o quê? Ficar como ilegal lá? Eu vejo toda hora alguém dizer: se fulano ganhar a eleição, eu vou embora do Brasil. Eu vejo pregadores que viajaram esse Brasil pregando avivamento, dizendo que Deus ia fazer uma coisa nesse país, e que estão morando tudo em Orlando agora. É no lugar difícil que você fixa a sua raiz, porque Deus vai mudar essa situação, e quem construiu, quem fixou raiz, vai ver Deus restaurando a nossa sorte. Quem foi embora, vai ficar olhando, igual aquele capitão, quando o profeta falou: amanhã essa hora vocês vão estar comprando um saco de trigo por 1 centavo. Ele deu de homem e disse: se você vai ver e não vai comer. Eu vou ficar nesse país e vou plantar raiz nesse país. E quando o Senhor mudar a sorte desse país, eu vou estar com a minha raiz fincada nele, e eu verei a sorte do meu país. Primeira instrução para a prosperidade e longevidade da sua família: fixe raiz.
E a melhor coisa de fixar raiz é construir casa. Porque quem tem casa não fica mudando de bobeira. Um amigo meu falou assim: Dinarte, a última coisa que eu imaginei é que você ia construir casa em Pompeia. Logo em Pompeia? Você que gosta tanto de Vitória, foi construir. Eu falei assim: eu moro aonde? Eu moro em Pompeia. Se amanhã Deus me tirar de lá, eu não carrego a casa nas costas. Mas enquanto eu estiver morando lá, eu tenho casa lá. Então fixe raiz. Foi a primeira coisa que Deus falou com o povo. Segunda coisa que Deus falou com o povo: depois que você construir a sua casa e habitar nela, plante jardim e coma do seu fruto. Quem aqui me acompanha no Facebook? Tem alguém aqui que me acompanha? Tem um monte de gente que me acompanha. Você já viu foto das minhas amoras? Já viu foto da minha jabuticaba? Quem já viu foto da minha jabuticaba? Eu construí a casa, plantei a moreira e plantei uma jabuticabeira no vaso. Eu vou chegar de viagem quinta-feira em casa. Qual é o primeiro lugar que eu vou passar? Nasce da noite para o dia? Não. O Senhor está dizendo para eles assim: fixe raiz e comece a trabalhar, porque eles precisavam plantar para comer. Estavam vivendo tempo fácil ou tempo difícil? Qual a melhor época para começar a trabalhar? No tempo fácil ou no tempo difícil? Então começa a trabalhar agora. Quando você estiver desencorajado, porque a situação está difícil, sai de casa cedo para trabalhar, porque você vai plantar as tuas árvores, os teus pomares, mas você vai comer do fruto. Você vai comer do fruto, porque o Salmo 126 diz: aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus feixes. O Senhor não é mentiroso. Terceiro plano de Deus para a sua prosperidade e para a longevidade da sua família. Veja o verso 6. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o casamento é o caminho que Deus escolheu para o homem prosperar. Casem-se, porque quando a situação melhorar, você já está casado. Não tenha medo de casar. Não tenha medo porque a situação do mundo está difícil, porque o idealizador do casamento é Deus e o sustentador do casamento é Deus. É assim que a gente tem que crer. Eles estavam no exílio e Deus falou: casem-se. E não falou só para casar e desfrutar do casamento, não. Volta para a Bíblia comigo, que eu gosto dessa parte aqui, pastor Leonai. Casem-se e tenham filhos, no plural, e filhas, no plural. Alguns de vocês já me ouviram falar isso. Você pega um casalzinho jovem hoje, que não tem filho ainda, está recém-casado, pergunta para eles: quantos filhos vocês querem ter? Eles dizem: um no máximo, porque não dá para ter meio filho. Aí você pergunta para eles: por que um filho só? Porque a vida de hoje está difícil, é verdade. Da sua avó que era fácil. A sua avó é que tinha máquina de lavar, usava fralda descartável, tinha ferro elétrico. Como é que tu tem coragem de dizer que a tua vida está difícil? As pessoas estão com medo de ter filho, porque elas acham, alguém enganou, que são elas que vão sustentar os filhos. O nosso dever é trabalhar e quem sustenta a nossa casa é Deus. O pastor Nonato leu aqui o Salmo 37. Eu já fui moço, agora sou velho. Eu sempre falo isso, irmã. Sabe qual é a melhor coisa de envelhecer? Eu aprendi isso com o meu chefe. A melhor coisa de envelhecer é que coisa que você falava por fé quando era jovem, quando você envelhece, se mostrou verdade ao longo do tempo. Por isso que a Bíblia diz que é para a gente ouvir os mais velhos.
Porque aquilo que a gente fala por fé na juventude, a gente repete por experiência na velhice. É isso que o salmista está dizendo. Eu já fui moço, preguei que Deus é fiel. Agora sou velho e sei que Ele é fiel. Eu já fui moço, agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem filho de crente no cruzamento da Eduardo com Rua 7 mendigando pão. Quando alguém me pede ajuda na rua, eu pergunto: você frequenta alguma igreja? Qual é a resposta? Não, porque quem frequenta igreja não fica na rua pedindo ajuda. Porque nós aprendemos na igreja que aqui a gente trabalha. Eu nunca vi pastor falar para crente que não é para trabalhar. Aqui na igreja a gente aprende a ser generoso, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E a gente aprende a socorrer quem está em necessidade. Então aqui no nosso meio, justo não fica desamparado, nem os filhos dele mendigam pão. Deus está falando para um povo no exílio: podem casar e podem ter filhos e filhas. Ele ainda diz mais: aumentem em número, não diminuam. No Japão hoje tem mais idoso usando fralda do que bebê. Países da Escandinávia estão vendo as suas populações decrescerem em detrimento da população de imigrantes que estão chegando lá, ocupando os espaços. Eles não sabem para quem que vão deixar toda a riqueza que os países escandinavos produziram, porque eles não têm descendentes. E nós estamos caindo nessa mesma conversa, quando a gente diz um filho no máximo, porque não dá para ter meio. Deus está dizendo: a situação está difícil, qual é a melhor hora para ter filho? Agora não, que nós estamos no culto, irmão. Mas é no tempo difícil. Vocês estão dando glória, agora eu quero ver quem é homem aqui que tem filha solteira. Cadê os homens com filha solteira? Fica em pé, os homens que têm filha solteira. Agora, irmão, é contigo. Porque a instrução de... Edson, prazer, irmão Edson. Porque a instrução de Deus para prosperidade e longevidade da família diz: você que tem filho homem, procure esposa para o seu filho. Não é o rapaz que tem que sair procurando moça para namorar. A instrução de Deus é quem tem que supervisionar isso é pai. É mãe. Os pais é que tem que saber. A moçada precisa entender que a nossa experiência nos ajuda a ter olho clínico para saber o que deve e o que não deve. Mas aí você que tem filha mulher, não olha para mim não, olha para a Bíblia agora, porque senão você vai ficar com raiva de mim e a pessoa errada. Aqui não está mandando procurar marido para a filha, está dizendo: deem as suas filhas. Já sentaram? É que ia apertar agora, nego velho, você sentou, né? Deem suas filhas, e você que tem filha solteira, não fica amarrando a menina não. Abençoe a sua filha para casar em nome de Jesus. Abençoe a sua filha para que ela encontre um marido, para que ela encontre alguém que vai dar os seus netos, para que ela encontre alguém que vai garantir a prosperidade e a longevidade da sua família. Isso não é ideia minha, isso é plano de Deus para a tua família prosperar. Pode sentar, meu irmão. Aí você olha para aquela menina bonita e diz: Jesus, vai vir um marmanjo aqui pegar minha filha. Tu não pegou a filha dos outros? Verso 7. Mas o que o profeta está dizendo aqui, Deus mandou entregar, é que vocês não podem esquecer da cidade onde Deus plantou vocês. Deus manda dizer, pela boca do profeta, diz assim: busquem a prosperidade da cidade. Aqui eu quero entregar um princípio bíblico espiritual para os irmãos.
que muitas pessoas não entenderam. Tem muita gente que quer enriquecer na cidade, mas não quer enriquecer a cidade. Tem gente que vem para Manaus para arrancar o que Manaus tem, mas não quer plantar nada em Manaus. Mas se você quer prosperar na sua vida, faça a tua cidade prosperar. Tem gente que ganha o dinheiro e aplica lá fora. Tem gente que ganha o dinheiro e esconde lá fora. Tem gente que ganha dinheiro aqui e compra imóvel em outro estado. Busque a prosperidade de Manaus, porque foi aqui que Deus te plantou. Pague teus impostos aqui, compre teus imóveis aqui, invista no seu crescimento aqui, invista no crescimento da tua cidade, porque não sou eu quem estou dizendo, é o Senhor quem está dizendo, porque Deus falou para eles lá, porque quando essa cidade prospera, você prospera junto com ela. Você sabe por que as nossas cidades brasileiras não estão prosperando? Porque nós temos governantes e homens que eles querem prosperar às custas da cidade, mas não fazer a cidade prosperar. Eles empobrecem a cidade. E eu não estou falando só de políticos, eu estou falando de uma população que não olha para o bem da cidade. É um jovem que chuta a lixeira, que quebra uma lâmpada, é alguém que joga lixo no chão, que cola um chiclete no banco do ônibus. Ah, não, eu não acredito. Tem gente que cola chiclete na cadeira da igreja? Então não abre não, que eu vou falar o que eu fiz uma vez lá na igreja que eu era pastor. Eu virei todas as cadeiras de cabeça para baixo e fui catando todos os chicletes. E fiz uma bolota desse tamanho, pastor Leonai, parecia uma bola de golfe. Subi no púlpito no domingo seguinte, joguei lá no meio, segura aí! Joguei na mão do jovem. Aí pegou aquela bolinha colorida, durinha, disse, o que é isso? Falei assim, deve ter saliva de um monte de gente que está sentada aí. Aí disse, nossa, cruz! Aí foi jogando um para o outro, fazia a partir de hoje, nunca mais colhem chiclete embaixo desse banco. Se você quer a prosperidade e a longevidade da sua família, faça Manaus ser próspera. Invista nessa cidade, queira o bem dela, queira o crescimento dela, não amaldiçoe a sua cidade, não faça como os falsos profetas ensinaram, dizendo para o povo amaldiçoar a Babilônia. Eles iam ficar ali 70 anos, quanto pior fosse a Babilônia, pior seria a vida deles. Quanto melhor for Manaus, melhor será a sua vida. Deus te colocou aqui para fazer de Manaus um lugar melhor para se viver. Então cuide bem da sua cidade, porque isso é princípio de prosperidade, é investir nela, enriquecer a cidade e agir aqui como um embaixador do céu, para abençoar esse lugar para onde Deus te mandou. Próximo princípio da prosperidade e longevidade da sua família: evite as mentiras ditas em nome de Deus, verso 8. Não deixem que profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Atenção, gente. O Senhor está dizendo aqui que as mentiras que nos são contadas, elas são insufladas por nós mesmos. Eles nos dizem aquilo que nós queremos. Eles falam aquilo que vai fazer cócegas na alma e no ego de quem os ouve. Não encorajemos os falsos profetas e os adivinhos e os agoreiros dos dias que nós vivemos, porque eles querem enganar o nosso coração e a nossa alma. A nossa segurança está em dar ouvidos à palavra de Deus. Palavra de Deus, ela nunca foi tão necessária como nos dias que nós estamos vivendo. Se você quer a prosperidade da sua família e a longevidade da sua família, busque o conselho da palavra de Deus. Tudo que te disserem, compare com o que a Bíblia diz. Se não bater, rejeite em nome de Jesus, porque Deus quer que você prospere, que você tenha vida longa. Para a gente encerrar, vamos para o versículo que todos nós gostamos.
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Irmão, quando eu lembro, alguns anos atrás, quase 20 anos atrás, o dia que esse versículo fez diferença na minha vida. Quando Deus disse para mim que Ele tem plano para mim, significa que eu não estou andando aleatoriamente. Quando Deus diz que Ele tem planos para mim, significa que eu não estou como um barco à deriva, andando por essa vida tentando encontrar um porto aonde descansar e encostar o meu barco. Deus tem um plano para mim e para você. Talvez você não esteja ciente dele, talvez você não esteja andando de acordo com ele, mas isso não muda o fato de que Deus tem um plano para a sua vida. Quando eu era jovem, me converti, tinha um hino que todas as vezes que eu o ouvia, eu chorava. Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros, Ele dá o céu. A cada rio, Ele dá um leito, e um caminho para mim traçou. Foi isso que Ele fez por você. Eu sei. E se Deus sabe o plano que Ele tem para você, a melhor coisa é você entrar em comunhão com Deus, para que lhe seja revelado ao ouvido e ao coração o que Deus está pensando sobre você e a sua família. Quero convidar você para ficar de pé e orar comigo em nome de Jesus. Deus quer fazer prosperar a sua família. Crie raízes. Crie raízes na cidade. Crie raízes na igreja. Construa uma casa para você. O salmista no Salmo 84 diz assim: o pardal encontrou casa, a andorinha um lugar para fazer ninho. Eu encontrei os teus altares. Faça da casa de Deus um lugar seguro para você e para sua família. Crie raízes. Crie raízes. Trabalhe duro. Mesmo sem ver resultado, lá na frente você vai colher o seu fruto. Se você está com medo de casar, lança fora esse medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque Deus há de abençoar você. Não tenha medo de ter filhos. Não fique esperando a situação melhorar. Confia no Senhor acima das expectativas que o mundo apresenta, porque é Ele quem cuida de você e dos seus. Ore por Manaus, trabalhe por Manaus, abençoe Manaus, invista em Manaus, abra negócio em Manaus, porque quanto mais esse lugar for próspero, mais próspero você será.